O Terror Sem Medo tá fazendo aniversário e quem se fode é você! Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Enfim, chegamos ao nosso episódio, onde vamos comemorar 1 ano de podcast. 40º episódio, número redondo, ó, beleza. Oh. Era pra ser o 52, mas a gente falhou pra caralho, então... verdade, né? Pra quem faz as continhas aí. É verdade. Mas sem querer querendo, hoje também começa o nosso especial do mês das crianças malditas. E não tem jeito melhor de começar do que falando da criança mais maldita de todas. Regan McNeil, de Exorcista, de 1973. Antes da sinopse do filme, é bom as pessoas saberem que vai ter 2 episódios no feed hoje, porque, como a gente já falou, o Terror Sem Medo faz aniversário, mas quem se fode é você. Temos sinopse para esse filme? Sim, temos! Uma atriz de Washington, D.C. percebe mudanças drásticas no comportamento de sua filha de 12 anos. Enquanto isso, um jovem padre da Universidade de Georgetown começa a duvidar de sua fé enquanto lida com a doença terminal de sua mãe. E um padre idoso e frágil reconhece a necessidade de um confronto com um velho inimigo demoníaco. Onde as pessoas podem assistir esse filme? HBO Max. E um aviso para todos os que estão aqui, que teremos spoiler de Exorcista, o original, de 1973. Agora tem um pecado que aconteceu pra gente aqui, né? Pra quem acredita em pecado, sei lá. A gente tem a porra do livro e a gente não leu, assim, tá na minha leitura como o último livro da leitura e a gente não leu o livro pra gravar o podcast, demos mole. Mas a gente vai fazer um podcast sobre o livro, então eu sei que tem diferenças na história, lá não é uma menina, é um menino, né, que é baseado numa história real e tudo mais, né. Cara, é engraçado porque hoje mesmo a gente tava conversando e eu falei assim, a gente podia ter um livro pra gente ler, né. Aí o Fábio olha pra minha cara, a gente tem. E eu, hã? E aí veio ele com um livrinho bonitinho lá. Mas tudo bem, Mas tudo bem, né? É uma oportunidade de a gente gravar sobre um livro. Sim, né? Gera mais conteúdo, né? Exatamente. E é legal que o livro foi escrito pela mesma pessoa que roteirizou o filme, né? O William Peter Blatty. Cara, eu acho que é muito difícil ter uma pessoa que não tenha assistido esse filme ainda, né? A gente mesmo já assistiu esse filme umas 3 ou 4 vezes junto, né? Junto foi umas 3, 4 vezes, mas eu assisti sozinha várias vezes na TV, então. Alugando não. Eu acho que eu sempre assisti só na TV mesmo. Segundo pesquisas, né? Porque eu dei uma pesquisada pra saber, mas não encontrei registros anteriores. Esse é o primeiro filme que fala sobre exorcismo, né? E ele tentou ser o mais fiel possível dentro de uma questão de exorcismo. E ele é o filme que dá start a essa moda de exorcismo que existe na cultura pop, porque isso é cultura pop, né? Não só na cultura pop, né? Mas ele dá um start mesmo na questão de exorcismo, na vida mesmo das pessoas, né? As pessoas começam a ter medo dessa questão de estarem possuídas por demônio, porque o exorcismo em si ele já existia antes, né? As pessoas já eram possuídas antes. Mas até porque a história do exorcista, ela é baseada num caso que aconteceu em 1949, né, com um garoto. Então, isso já existe registros, né, de exorcismo na Igreja Católica e tudo, mas isso inspirou, inclusive, o exorcismo da Anneliese Mitchell. Né, quando ela tava lá com os problemas dela psiquiátricos ou não, né, o filme do Exorcista, ele meio que deu uma como é que eu posso dizer? Ajudou, talvez? Ele ajudou mesmo, né? A família dela a acreditar piamente que ela estava possuída e não com problema psiquiátrico. Então, isso deu um boom, né? Não só na venda dos livros também, mas também na questão de exorcismo. Então, cara, esse filme mudou muito, né? Né? Ele é verdadeiramente um divisor de águas ali. Eu sei que logo 2 anos depois tem o Tubarão também, que também que criou o conceito de blockbuster, apesar do Exorcista ser um blockbuster no conceito, mas não ser chamado de blockbuster, porque foi criado esse conceito depois do Tubarão. É verdade. E o Exorcista foi um filme que com maior bilheteria em 73, né? Então, apesar do conteúdo polêmico, que é um filme de terror também, porque é muito difícil um filme de terror, até hoje em dia mesmo, né? Ele emplacar e ter muito mais... Ser um sucesso de bilheteria e superar... até o It. Até o It 2017. Então, falando de filme... Né? Maior bilheteria em filmes de terror, o It conseguiu superar em 2017 só. Há quantos anos depois, cara? Né? Exatamente. E não só isso, né? O filme de terror, a gente faz podcast de filme de gênero, né? Porque a gente gosta de filme de gênero. E também são filmes que são jogados a escanteio, né, cara? Tipo, ele foi indicado a 10 Oscars?
Foi 10 Oscars. Ele só ganhou 2, velho. Aham. E, cara, como assim? O fato de ser indicado a 10 Oscars é muita coisa, porque é um filme de terror, é um filme de nicho, né? Sim. Cara, você assiste o filme agora, a gente assistiu o filme ontem. O filme, ele tem um ritmo de um filme de hoje. Aham, né? É verdade. E ele é tão assustador quanto, né? Independentemente de quando você assiste antes quando você é pequeno, você assiste adolescente, você assiste adulto, ele continua te aterrorizando um pouco, assim, sabe? O diretor desse filme é o William Friedkin, que morreu esse ano, inclusive, né? Em agosto agora. Morreu agora há pouco. E ele teve a felicidade de, talvez, de não ver a continuação agora, né? Porque as continuações... O Exorcista, o Herege, foi dirigido pelo John Boorman, que é um cara que odiava o William Friedkin, odiava o conceito de Exorcista. Caramba. A gente assistiu, eu acho um filme péssimo também, e ele achava que o filme dele ia ser melhor do que o Exorcista primeiro e tudo mais, e porra nenhuma, né? Quem que lembra de o Exorcista, o Herege? Eu acho que é muito pretensioso, até quando você quer fazer um filme muito foda, que não seja nenhuma continuação de Exorcista, mas seja sobre, cara, até mesmo Emily Rose, entende? Que é um filme sobre possessão, que, querendo ou não, é baseado em Exorcista. Cara, ele é um filme muito bom, mas ele nunca vai ser um Exorcista, sabe? Porque tem toda a circunstância também, sabe? De 0 filme pra um filme foda. Quem que é o John Boorman perto do William Friedkin? O William Friedkin dirigiu Operação França. Não sei se você já assistiu. Não cheguei a assistir. O Operação França, cara, ele tem uma cena de perseguição de carro que, mano, você não acredita que aquilo foi feito de verdade, cara. É inacreditável, é uma das maiores cenas de perseguição de carro do cinema, assim, é foda. O Viver e Morrer em Las Vegas também é um grande filme. Ele tentou prezar pelos efeitos especiais. Hoje em dia a gente consegue ver que são efeitos especiais, né? A gente vê até os fiozinhos em alguns momentos e tal. Bem pouco, tem que estar prestando muita atenção. Sim. Como a gente já assistiu várias vezes, a gente acaba prestando atenção em outras coisas. Aham. Né? A gente assistiu a versão que foi relançada em 2000, né? Que adicionaram 11 minutos, né, de cenas extra. E tem efeitos especiais digital. Que você nunca viu. A versão que você nunca viu. E tem eles acrescentam efeito digital também no filme. Sério? Em que ponto? Na hora que a menina desce da escada, porque essa cena foi gravada naquela época, mas eles não estavam conseguindo apagar as cordas. Ah, tá. Então esse é o efeito digital. Entendi. Também tem um momento que a Regan olha pro médico e ela faz a cara do Pazuzu. É verdade. E aí é um efeito digital também, que foi feito depois. Assim, eu acho que a única coisa que dá pra criticar, talvez, que nem tanto, é a cena da escada, porque você vê claramente que não é a Regan. É verdade. É uma mulher adulta. É uma mulher adulta e eles fizeram tipo uma maquiagem bem estranha nela. Sim, mas essa cena é muito assustadora, eu acho, cara. Apesar de ela dar um escalafrio, assim. É verdade. Porque ela é bem crua, assim, né? Esse filme todo ele é bem cru. Apesar de eu não ter medo mais de assistir o Exorcista, esse filme ele dá um ruim na gente, né? Dá, bastante. Ele deixa o clima pesado, né? O filme ele começa com uma cena do deserto, né, que o padre ele encontra várias peças, né, várias partes da escultura do Pazuzu, e é uma curiosidade assim meio engraçada, é que eu nunca tinha prestado atenção que o filme começa dessa forma. Então eu lembro que eu assisti o filme várias vezes quando eu era mais nova, quando eu era criança eu assistia, porque minha mãe é desse tipo de pessoa que gosta de assistir filme de terror e botava os filhos pra assistir junto com ela, então a gente assistia, e aí era legal, né, era divertido. Naquela época também ninguém se importava, né, porque passava sexta-feira 13 na sessão da tarde, no cinema em casa, no SBT, então, né, fichinha assistir filme de terror com a mãe. E aí, quando a gente foi assistir junto pela primeira vez, eu não tava entendendo que filme, que cena que era essa, tanto é que eu achei que eu estivesse assistindo um filme com mais cenas e tal, essa produzida em 2000. Porque eu pensei, essa cena nunca aconteceu, e na verdade essa cena sempre ocorreu, né? Tanto é que o Exorcista, o início, ela acontece no deserto, e eu não entendo por que ela acontece no deserto. Nessa época eu não entendia por quê. Porque eu não cheguei a fazer toda a maratona e tudo, né? Então, pra mim foi uma curiosidade. Pra mim é uma curiosidade, assim, sabe? De cara, eu não lembrava que a cena começava no deserto. Eu lembrava porque... a cena marcante pra mim é engraçado, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem uma cena do Goku e do Vegeta... que eles estão se confrontando no deserto e eles estão numa pose onde eles lembram muito o Pazuzu e o Merrin. Dá uma olhada aqui pra você ver. Caralho, muito! E aí me lembrou bastante
Isso. Quem assistiu Dragon Ball provavelmente vai lembrar. Pode colocar no link do post, né? Pode sim. E ela ficou na minha cabeça, isso eu falei, caraca, mano, essa cena é muito parecida, não sei se o Akira Toriyama sei lá, quis homenagear esse embate de repente, porque o Akira, ele homenageou vários filmes no Dragon Ball, então pode ser então que, com certeza. Né? E Mano, é engraçado você lembrar disso, assim, sabe? Porque isso faz você lembrar dessa cena do deserto, né? Sim. E a cena do deserto é a única cena que aparece a estátua do Pazuzu inteira, ele tem uma picona gigante, né? Uma cobra enrolada, alguma coisa assim. Ele é um demônio que assim, não fala no filme. Todas as vezes que ele tá presente, ou então se aproximando da Regan, tá ventando. Porque ele é o demônio dos ventos. E além disso, ele também era um demônio que protegia as grávidas. Elas usavam pingentes com a cabeça dele, com o corpinho dele, sei lá. E ele protegia a grávida para que tivesse uma gravidez tranquila e tudo mais. O bebê de Rosemary usou. Provavelmente. Mas assim, talvez outra crítica que dê pra gente fazer é o transformar divindades de outras religiões em demônios, né? Pela igreja e tudo mais. Assim, era um produto da época, né? Isso, não havia esse tipo de crítica antigamente. Verdade. Né? Porque é a crítica do monstro do Estranho Oriente, né? Então, que é um clichê do cinema. A gente vê até hoje. A gente já falou sobre isso no filme, inclusive. Verdade. Que é o Livrai-nos do Mal. Mas, cara, assim, quanto ao filme em si, não tem muito o que se falar, né? O filme também, no início, a gente vê bastante a relação da mãe, né, da Chris McNeil e da Regan. É uma relação muito gostosa, assim, sabe, entre as duas. Sim. E tudo, né, porque ela é uma mulher divorciada, então a Regan, ela tem um contato com o pai. Na verdade, a mãe tem mais o contato com o ex-marido por telefone e tudo, né, ele parece ser uma pessoa meio distante, porque vai ser o aniversário dela e o pai parece que não vai e tudo, né, pela conversa no telefone, assim. Então, elas têm uma relação muito boa, assim, as duas, né, e a gente vê tudo isso. Interessante a gente ter essa, assim, a gente se deparar com todas essas, com esse relacionamento das duas, porque quando começa a mudar essa relação, fica uma coisa ruim, assim, porque ela não é uma adolescente que detesta a mãe, que detesta ficar junto e tal, ela é uma adolescente muito amorosa com a mãe. Então ela começa a ter aqueles embates de puberdade mesmo, e inclusive os médicos, eles comentam sobre isso, né, quando eles vão analisar ela antes de fazer todo o procedimento neurológico, todos os testes. Ela vai para uma ressonância magnética também. Acho que é uma tomografia, não sei. Ele, antes de tudo isso, só analisando mesmo ela, pessoa, assim, fazendo alguns exames, ele já pensa que ela tá na puberdade. Só que a mãe dela sabe que não é. E, cara, a gente vê que não é também, porque a gente vê essa relação das duas, né? É uma relação bem bonita. Então, a gente começa a ver essa mudança de temperamento da Regan, né? Que ela começa a ser, parece, uma adolescente comum de hoje em dia, que é super revoltada e tudo, pra depois ela, possuída. Assim, aparentemente parece que não há nenhuma conexão entre o Merrin e a Regan, né, para que o Pazuzu vá direto nela, né? Mas a gente vê ali que a mãe dela, quando sai do trabalho, ela passa pela igreja ali, eu acho, não sei se é uma igreja ou uma faculdade, não sei, onde os padres estão, e ela sempre vê o padre Karras ali, e ele meio melancólico, ela fala que ele não tem um semblante melancólico e tal, e aí ela tem uma conexão com ele, né? E a gente, tipo, eu não sei realmente... Assim, isso não faz... também pra gente isso não interfere muito na história, né? Mas o filme, o foda dele é que eu acho mais interessante dele é que ele fala muitas coisas pra gente sem falar, né? Tipo, ele mostra, na verdade, né? Tipo, a questão da relação, a perda do padre Karras, perda da fé, né, dele, que ele... Primeiramente ele tá no metrô e o cara assim, padre, ajuda um devoto aqui, assim, e ele olha e vai embora. Então você fala, caralho, o padre não ajudou um cara o cara bebe, fuma. Eu não sei se padres normalmente bebem e fumam, não sei, algum padre ouve a gente, por favor, né? Dá pra ver que ele é um cara que tá perdendo a fé ali, né? É verdade. E outra que muito se fala que quando Jesus voltar, ele vai voltar como uma pessoa pobre. Sim, e tudo, né? Isso. E aí, quando você vê uma pessoa pobre pedindo dinheiro e o padre não tá dando, e ele pode ser o Jesus retornado, sei lá, ele não tá ajudando o Deus dele, né? É verdade. Mas eu achei interessante que esse filme ele não deixa nenhuma ponta solta. Até esse pensamento da Chris, da mãe da Regan, né?
sobre o padre Karras é relevante porque, cara, se todos os dias ela passa e vê um padre meio triste, saindo do mesmo lugar sempre, e ela tá ali, isso acaba intrigando a gente, né? Eu sou essa pessoa, que eu vejo uma pessoa todos os dias com o mesmo semblante, sei lá, tipo, triste ou alguma coisa assim, isso me chama atenção, sabe? Ou porque chama atenção porque a pessoa ri demais e parece ser agradável, ou chama atenção porque eu fico pensando, cara, o que essa pessoa passa na vida dela pra ela todos os dias não mudar, sabe? Não ter, sabe, assim... Então eu fico pensando assim, então não deixa uma ponta solta, né? De repente ela criou uma conexão com o padre Karras. Não, sabe? E o padre parecia que era fã dela, né? Porque assim, a gente sabe que ele gostava de filme, que ele gostava de filme, que ele falava com um policial que tava investigando o caso sobre filme, e o policial chama ele pra assistir o filme e ele fala, eu já vi. Então ele é fã dela, teoricamente, né? Porque ele fica assistindo as gravações. A conexão é essa, assim, cara, ela é uma conexão simples, que você não precisa explicar nada, e talvez tenha caído ali na Regan porque ela tava brincando com um tabuleiro de Ouija. Pode ser que tenha acontecido isso, que ela chama de Capitão Rudolph. Né? Depois que o demônio entra, o filme ele fica ele vai construindo aquilo aos poucos, né? Quando o demônio efetivamente entra no corpo dela mesmo, que aí começa tudo aquilo, você fica... Cara, a maquiagem é muito bem feita, cara. Muito. É assustador. Tem umas cenas que é realmente assustador, assim. E ela atua muito bem, né? Ela atua bem. Cara, eu fiquei, assim, impressionada com a atuação, assim, tipo, a gente foi pesquisar, né, ela tava com 15 anos na época, né, 14, né? Na época da gravação, Com 14 anos, e cara, pra um segundo filme, terceiro filme dela, terceiro filme, cara, é muito boa a atuação. Mas infelizmente ela ficou com o estigma do Exorcista, né? Porque ela foi, como é que fala? Perseguida, né? Porque esse filme ele é profano, cara. Ele é profano. Apesar da gente não ser católico e tudo mais, não ser cristão, né? A gente vê que o filme é profano pra caralho, bem profano, né, cara? Ela fala, fuck me Jesus. Tipo, uma criança de 12 anos, assim, né, cara? É verdade. Você olha assim, cara, não é um vocabulário de uma criança de 12 anos. Porque tem muitas pessoas falando que ela se masturba com o negócio. Ela não tá se masturbando, ela tá se esfaqueando, né? Se encruizando. Não é porque encrucificando. Não só isso, né? E não foi só a gente. O Max von Sydow, que fez o Padre Karras, ele às vezes ficava sem conseguir falar as falas dele, porque ele falava que essa menina, o que essa menina tá falando? Puta que pariu. Cara, deve ser muito, muito horrível, né? Você chegar a ouvir isso, você esquece as suas falas mesmo, né? Sim. E é interessante falar sobre ele, né? Que ele é um velho lá, né? Tá todo fudido já e tal, tipo de saúde, né? Mas ele só tinha 43 anos, né? E ele foi envelhecido. E, cara, a maquiagem é tão boa, porque muitas vezes a gente vê o envelhecimento de pessoas em filme e eles esquecem da mão, né? Lá eles fizeram maquiagem até na mão dele. É muito sensacional. E era todos os dias 5 horas de maquiagem. 5 horas de maquiagem. Ele não aparece tanto no filme, né? Ele tem as cenas iniciais e cenas finais só. É verdade. Mas realmente deve ter dado um trampo ali, né? E o Max von Sydow, acho que ele e a Ellen Burstyn, que é a mãe, a Chris McNeil, acho que são os maiores nomes do filme, né? E cara, sabe o que é engraçado? Ele hoje tá com a mesma cara dele no filme. Tipo assim, eles conseguiram envelhecer ele de uma forma que ele ficou com a cara dele. Até 2020, que ele morreu em 2020. É verdade. Dá pra ver a cara dele no Star Wars, o Despertar da Força. É mesmo, né? Cara, é sensacional. Quando eu vi a fotinho dele lá, eu falei, mano, ele tá com a cara dele no filme. É que ele não mudou muito, né? Tem umas curiosidades engraçadas, assim, do filme, que a gente não precisa entrar tanto nos acontecimentos do filme, porque esse é um filme, cara, quem não assistiu já viu pelo menos a maioria das cenas. Né? A virada de cabeça, o vômito de sopa, que era sopa de ervilha, o vômito, cara, eu adoro sopa de ervilha e, cara, é foda, né? Pior que assim, quando a gente olha que é sopa de ervilha, a gente vê que a consistência de sopa de ervilha quando eu faço, né? Tem aquela consistência. É verdade, tem aquela consistência e não fica tão nojento. Porque pra mim, quando eu vejo gente vomitando em filmes, eu sinto que ela tá vomitando o que ela comeu. Né? Então é meio... Agora, quando você vê que é sopa de ervilha, eu fico tipo, tudo bem. E é foda que tem na hora que o padre toma um vomito na cara, ele faz... Muito bom isso, cara. Muito bom, muito bom. Que acho que ele deve ter ficado surpreso, talvez, né? Sim, eu acho que ele não esperava isso, né? E no filme a gente vê muitas contorções mesmo da Linda Blair, né? Da Regan, no caso, né?
muitos movimentos. Tem uma hora que ela tá sentada na cama, que ela tá deitada na cama e ela levanta só o tronco dela, tipo Michael Myers, assim, só que ela levanta e desce, levanta e desce, levanta e desce. E, cara, ela teve que usar aparelhos ortopédicos mesmo pra poder fazer essas cenas, né? Pra não quebrar nenhuma coluna, nem nada. Inclusive, tem uma cena, a gente viu dublado, né? Mas quando você vê legendado, existe o grito da Chris, né? Quando ela é empurrada pro lado, assim, que ela é puxada pelos fios e tudo, só que ela é puxada de uma forma tão brusca que ela machuca a coluna de uma maneira permanente, assim, sabe? E o grito que ela dá é um grito real de dor, caralho. Saca? Então, esse filme, o diretor, ele quis trazer muita realidade, né? Tanto na questão da possessão, tanto é que eles tinham, né, uns padres lá também, tanto pra benzer o lugar também, né, por conta do assunto e acho que e até tal. pra dar um tom, assim, pra galera ficar assustada também e tal. Sim, exatamente. E aí, a gente tem, dentro do elenco do filme, a gente tem o Padre Dyer, que é o William O'Malley. E ele atuou só em Exorcista, porque ele era um padre real. E ele atuou no filme, tudo. Ele atuou até bem, né? Ah, sim. Ele atuou até bem. E ele também ajudou como conselheiro técnico durante o filme. Então ele queria mesmo, né? O diretor queria uma questão mais real, uma atuação mais real na possessão, na forma que você faz o exorcismo e tudo. Então eles tinham mesmo padres lá, além do padre... E do Mary e do Sim. Então foi bem interessante. Rola boatos de que o William Friedkin dava tiro pra cima dentro do set, que ele dava tapa na cara dos atores. Ele dava que ele fazia tapa. A Ellen Burstyn refazer as cenas dela até ela ficar muito estressada. Sim, então... verdade. Inclusive, vários desses tapas na cara ele deu no Jason Miller, pra ele ter algumas reações. Tem uma cena que ele tá tremendo, né? Então, e tem reação à possessão, sabe? Assim, então, algumas cenas ele dava tapa na cara, então ele ficava com dor e ficava pasmo, assim, com isso. E aí filmavam a cara dele, assim, sabe? Eu acho isso too much. Demais, né? demais. Eu acho abusar a autoridade de diretor, fazer esse tipo de coisa. Assim, inclusive ter machucado a coluna da Ellen Burstyn até hoje, né? Então... Ela é uma senhora hoje em dia e tudo mais, mas... Apesar disso, falavam que ele era muito legal com a Linda Blair. Ele gostava muito dela e tudo mais. Pelo menos isso, né? Porque ela era uma atriz nova, né? Então não tem como abusar dessa forma, assim, também. Sim. A maioria das vezes a gente assistiu dublado, né? Eu gosto muito de filme dublado. Mas... Eu assisti legendado algumas vezes também. Mas eu gosto dele legendado. A gente poderia ter assistido legendado depois que eu me toquei. É verdade, né? Eu não sei por que a gente também não assistiu. Por quê? Por causa da voz da Regan, né? Porque quem fez ela foi uma outra... A voz dela possuída foi uma outra atriz que comia ovo cru, fumava cigarro, bebia. E ela não foi acreditada no filme, né, cara? E parte da atuação é dela também, né? Então ela ficou puta da vida. Se eu não me engano, ela chegou a processar. Isso. Tanto ela quanto a dublê da Regan também, que anda de costas lá. E algumas cenas, ela na cama, essa dublê da Regan também fez, principalmente na parte de quando ela tá deitada de lado e soltando o vômito verde dela, né? Que daí tem todo um equipamento que tá na boca dela, assim, pra soltar o vômito, essas coisas assim. E a Regan não conseguia, não sei se ela não conseguia fazer ou não queriam fazer isso com uma criança de 14 anos, né? Pode ser. O nome da atriz que fez a voz da Regan é a Mercedes McCambridge. Ela fez a voz do demônio, né, no caso. Sim, caralho, é uma voz mega assustadora, que não tem efeito especial, né, cara? E ela, como falam, né, ela desistiu da sobriedade pra poder fazer essa voz, né? Então, que nem você falou, né, ela bebia pra caralho, ela fumava pra caralho. Se liga, hein? Alguns atores desse filme poderiam ser diferentes, a história poderia ser diferente, né? O Jack Nicholson poderia ter sido o Padre Carlos, né? Eu acho que foi bom não ser, porque o Jack Nicholson, eu gosto dele, mas ele geralmente vira um filme do Jack Nicholson, né? Porque assim, a Linda Blair não era conhecida. Sim. Então a gente só conhece ela por conta de Exorcista, mas até então ela era uma menina X. Sim. A Ellen Burstyn poderia ter sido... a Jane Fonda. Né? Poderia ter sido trocada pela Jane Fonda ou a Audrey Hepburn, né, cara? Essas duas, elas estavam como primeiras opções,
Aí, como elas não queriam fazer parte do filme, foi a... Ellen Burstyn. Tem umas curiosidades engraçadas sobre o Jason Miller, né? O padre que faz o padre Karras. Que ele é um padre boxeador dentro do filme também, né? Que ele mostra, né? Que ele é... E ele me lembra o Chaves. Cara, ele lembra. Se colocar o gorrinho dele... parece o Chaves. Cara, é o Chaves. Já nos episódios mais que ele tá mais velho, assim, né? E ele era padre também, né? Ele tinha estudado pra ser padre, mas acabou que não rolou. Mas ele estudou pra ser padre. Inclusive, ainda no Padre Karras, quando ele vai visitar a mãe no manicômio, pacientes que a gente vê lá são alguns pacientes, né? Eles são pacientes reais e algumas cenas, elas foram gravadas com câmera escondida. Caralho, tenso, né? Porque realmente é uma cena... Esse filme, ele é muito pesado mesmo, né, cara? Eu lembro dessas cenas, assim, elas são tristes. A cena dele com a mãe é muito triste, né? Muito. O sonho dele, da mãe indo embora no metrô, que ela vem, dá oi pra ele e vai embora, cara, é muito triste. É muito triste. Porque assim, não é uma cena assustadora. Não tem nada de assustador ali. Mas, cara, é triste demais. E eu imagino que é a hora que a mãe dele deve morrer, né? É verdade. Ele é um cara muito triste, assim. Ele é um... ele lembra pessoas que a gente conhece, assim, né? Tipo, pessoalmente. Ele é meio tristão como algumas pessoas que a gente conhece. É verdade. Ele parece ser aquela pessoa que ele... Sei lá, ele tá perdendo a fé. Ele não tá vivendo a vida que ele gostaria de viver. Então ele vai só indo. É muito triste. Cara, a vida dele é muito triste. Sim. O Exorcista, ele ganhou algumas continuações, né? Como eu já até comentei, o Herege, que é uma bosta. O Padre Karras volta no Exorcista 3, ele é o protagonista do filme. Então, ele volta no filme 3, né? O Padre Karras, né? Ele volta com outro nome, como o Paciente X. Porque a gente vê ele cair e tudo mais, só que a gente não vê ele morrer. Porque ele ainda mexe a mão e tudo, né? Até o Padre Dyer, ele faz a unção nele, né? Esse filme 3, ele tem 2 versões. Só que eu nunca consegui achar uma das versões desse filme. E aí, além disso, né, tem agora um filme esse ano, que sai nessa semana, da saída do podcast, que a gente vai assistir no cinema e vai gravar podcast também. Eu ia falar que vai ser a primeira vez que eu vou ver um filme do Exorcista no cinema, mas eu assisti o início. Ah, você assistiu o início, verdade. E, inclusive, assisti no cinema vazio, porque... Esse filme tem uma história foda com esse filme, mas eu só vou contar quando a gente gravar. O Exorcista, o início, ele também tem 2 versões. Sério? Ele tem uma versão que o efeito especial tá mal feito, não finalizado, na verdade. E ele tem um outro nome, e chama alguma coisa Prelúdio, alguma coisa assim. E ele tem essa versão. Como o Exorcista 3 também tem 2 versões. E também tem a série O Exorcista, que começou em 2016. 2016. 2016, né? Que a gente assistiu. Que quem não assistiu ainda, assista. Porque lá cara, ela é muito tem foda. Um plot twist foda na primeira temporada. Aham. E tem um cara do RBD, pra quem gosta do RBD. Aham, é verdade. Eu não lembro o nome dele no RBD, mas ele é o padre... É o Alfonso. É Alfonso, isso. Alfonso Herrera, não é? O padre? É o padre? Não, o nome dele real é Alfonso Herrera, não é? Deixa eu ver. Alfonso Herrera é o nome dele, é Padre Thomas. Sim, é porque eu lembro do nome dele, de verdade, assim. É, tem o Padre Thomas e tem um padre que você tinha um crush lá, que é o Padre Marcos. Nossa, eu adoro o Padre Marcos, nossa senhora. Vem me benzer. Aquelas, né? Da puta. Não tem como a gente falar de Exorcista sem falar sobre essas curiosidades e sobre os mistérios que rondam, né, as filmagens dessa obra, né? Que nem, por exemplo, né, a casa dos McNeil, que simplesmente pegou fogo durante as filmagens e, exceto o quarto da Reagan, ficou, tipo, intacto, né? O quarto dela ficou intacto. E o incêndio foi misterioso e deixou todo o cenário danificado e tudo. Imagino que isso tenha acontecido depois, né, das filmagens, também, eu não imagino que. Ou seja, mentira. É verdade, né? Pode ser um boatinho ali também, né? Tem também uma outra curiosidade, né? Que o Exorcista, ele inspirou uma atração em um parque temático. Caralho. Que, em colaboração com a Warner Bros., ela criou o The Exorcist, The Ride. Uma experiência de parque de diversões com tema de terror. Imagina, né? Tá maluco, imagina. Gente, eu tenho muito medo. The Ride deve ser carrinho deve ser tipo... Aquele carrinho... Trem fantasma? Trem fantasma. Cara, eu tenho muito medo até de ir em parques de diversões em época de Halloween, porque eu tenho muito medo. Então, imagina você ir num parque que é todos os anos, todos os dias do ano, é terror. Tem também uma história, né, que o serial killer, o real, tava dentro do filme
do Exorcista, né? Não um serial killer matando as pessoas, óbvio. Mas o Paul Bateson, que faz o técnico de raio-x, e ele desempenhou um papel de assistente de radiologia, ou seja, ele estava desempenhando o papel dele que ele fazia no dia a dia, né? Enfim, ele foi preso por homicídio em 1979, 6 anos depois do lançamento do filme, porque depois de conhecer o crítico de cinema Edson Verrill, ele transou com o cara, né, e bateu no seu crânio com uma frigideira, basicamente isso, e ele foi preso por isso. O que acontece? Depois dele ter se gabado, né, de ter feito isso, não só com ele, e com outros caras, descobriram que ele tinha matado vários caras, assim, na época, sabe, e tinha como alvo homens gays, né, principalmente na época de 77 a 78, e ele embrulhava os restos mortais picados em sacos plásticos. Caralho. E ele era conhecido como o assassino do saco. Ele aparece naquela série Mindhunter. Ele aparece na série do Mindhunter também. Uhum. E é engraçado, né, que tipo, ele tava lá nessa... Que doideira, né, cara? Mas como os assassinatos, eles só começaram a acontecer em 77, cara, o que deu na cabeça dele de fazer isso, assim, sabe? Ele não era assassino ainda. Ele não era assassino ainda, então, tipo... Ele não tava no filme como assassino, não. né? Tem uma outra questão do filme, né? Agora, voltando um pouquinho no filme, a cena final, né, do exorcismo final, que a gente vê a fumaça saindo da boca dos padres e da Reagan, isso daí foi efeito prático mesmo, né? Que o diretor, ele deixou o quarto, ele literalmente congelado. Tava, sei lá, 30 e 40 graus abaixo de zero. Caralho! Era tudo isso. Mano, 30, ela tava de roupinha de dormir, velho. Então você vê eles meio que, tipo, passando frio ali, né? Porque dizem, né, que quando você vê um espírito num lugar, a temperatura meio que dá uma caída, assim, sabe? Fica um pouco mais frio mesmo, né? A gente vê por esses filmes de terror que dá uma... que sai, né, fumacinha da boca e tal. E aí o diretor, ele queria que tivesse um efeito genuíno de frio mesmo, sabe? Então ele diminuiu a temperatura da sala pra esses 30, 40 graus abaixo de zero, pra deixar bem real mesmo a questão do frio durante aquela cena. E dá pra ver, né, que eles estão tremendo, colocando o terço na mesa, essas coisas assim. Tem até uns cristalzinhos de gelo em cima das paradas. E sabe aquela cena icônica do filme? Que virou... que tem camiseta, tem tudo, né? Que é quando o padre, ele sai do táxi e ele fica na frente da casa, né? Da família. E cara, fica... Essa cena é foda. Mano, essa cena é muito massa, né? Você olha essa cena e, cara, ela diz tudo. Muito, muito. Inclusive a gente vê, né, o quarto da Reagan soltando, tendo muita iluminação, iluminando o padre ali, que ele tá na sombra e tem a névoa toda, né? Essa cena icônica de Exorcista, ela é inspirada numa pintura a óleo do artista René Magritte. Tem como título, né, O Império das Luzes. E quando você vê esse quadro, cara, ele é muito parecido com essa cena mesmo, sabe? A casa toda escura, com todas as luzes bem iluminadas. O René Magritte, ele é um pintor surrealista, né? Inclusive esse quadro é bem surrealista também, porque o céu é de dia e a casa tá à noite. E ele tem vários quadros também, né? Que é um... eu não lembro o nome desse quadro, mas são vários homens com um chapéu, tipo uma chuva de homens, assim, sabe? E ele usa chapéu também, tem várias fotos dele do lado do quadro e tudo, então é bem interessante. E essa cena, ela é meio que um eco daquela cena onde o padre... a cena do Dragon Ball que eu falei, que o padre ele confronta pela primeira vez, entre aspas, porque ele já tinha enfrentado o Pazuzu antes nos prequels, a gente vê, mas ela é meio que eles agora estão preparados para se enfrentar, né? Tipo, aquela hora eles se encontram ali no deserto, uma estátua que acabou de ser revelada e um padre que tá ali todo decrépito, cheio de terra, todo cansado, todo fodido. E lá você vê o demônio já tá dominando e o padre chega com seu uniforme super-herói ali, né? Pra salvar a parada. É muito legal isso, né? E a Exorcist Steps, ou Escada do Exorcista, na tradução livre, ela pode virar, se já não virou, né? Patrimônio histórico de Washington. Caralho. Eu já vi, inclusive, texto, né, de guias de turismo e tal, tudo que eles levam pessoas pra conhecer, né, a Washington e tudo. Cara, as pessoas, em vez de querer ver a Casa Branca, o Capitólio e tal, elas querem conhecer a escadaria do Exorcista. Sim. Que ela fica na faculdade de Georgetown.
Esse filme tem tanta coisa pra falar, né? Mas a gente já pode finalizar. O filme ele já tá no senso comum de todo mundo, a maioria. Assista, cara. Esse filme não tem... Quem tem medo, assista. Eu sei que tem muita gente ainda que não assistiu porque tem medo. Ele é um filme realmente assustador, mas vale muito a pena. O medo que você passa por esse filme vale muito. Ele te recompensa. Assiste de dia. Assiste de dia. Eu lembro que a primeira vez quando a gente foi assistir, a gente falou, vamos assistir de dia pra, sei lá, né? Vai que o Pazuzu quer vir aqui também, né? Mas e a sua nota pra esse filme, qual que é? 5. A minha é 5 também. Aí, ó, pronto. E a nossa média é? 5. Que simples. Muito simples. E onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast? Atualmente a gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e agora também no Orelo. Inclusive, quando você ouve, né, cada play que você dá no Orelo, você é revertido em dinheirinhos para nós. Então, se você puder ouvir por lá, ouça por lá. Se você é old school como a gente, pode buscar a gente no seu agregador de podcast favorito, procurando por Terror Sem Medo. E onde der pra dar 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas pra gente também. E aonde as pessoas podem encontrar a gente se eles quiserem falar com a gente? Você pode encontrar a gente no Instagram, pelo Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Ou escrever uma cartinha pra gente, terrorsemmedo13@gmail.com. Sim, se quiser comentar também lá no Spotify, não deixe de comentar. Exatamente, agora dá pra comentar no Spotify. E o nosso próximo episódio? A Fortaleza, pra continuar com o nosso tema especial do Dia das Crianças. É um filme que, cara, quase não existe conteúdo na internet sobre esse filme. Muita gente tem medo desse filme. E até o próximo Terror Sem Medo. E hoje é um dia excelente para um exorcismo.